Não, foi na Roberta. Na minha intenção, que é pus ela no centro, pus ela no sofá-cama, eu pus ela. Eu fiquei bravo. Então, mas Eu fiquei muito bravo. como fala, elabora um pouco isso. Eu fiquei muito bravo. Eu ia até conversar com você na hora. Por isso que eu fechei o olho e enxerguei ela todo lado e falei assim, agora vai, botar um espelho, vai bater e voltar. Eu fiquei de virada no girar. Porque essa época eu saí na rua, eu fui do lado direito, todo meu pé. Você apontou esse tipo. Esquerda tão forte, cara. Do lado, todo meu pé. Sentia. Foi como aquele dia que eu tava ficando aqui, que ia saindo, do lado foi do esquerdo, né? Aquele dia, como se tivesse uma coisa assim, eu sentia do lado direito. Mas enfim, eu tava deitado no caso aí, esse pensamento que você pensou de tudo. É que teve uma. Eu falei com ela, tá? Teve uma ligação. O Paulo teve uma percepção da Roberta que foi a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que eu ouvi. Não posso relatar ele a fala, mas foi muito sagrado, muito. Sabe, tudo. Um cigarro? Ela vai. Você fuma, Moca? Não? A parte fuma, você vai. Fuma bem. O Cláudio fuma também. Eu fumo. Não, deixa eu terminar aqui, eu vou. Quando você me vê na mente, eu falo, porra, será? Eu pensei que eu não sabia por quê. Cara, eu falei assim. Aí depois, quando eu fui com ele, então foi pra mim. A viagem do Rio foi linda. Cara, foi impressionantemente legal. Foi pra ele, foi legal, né? O mundo foi. Mas uma caloura! Caloura vai ser bom, então vai contar tudo. Bem-vinda. Obrigada. Achei que ele tinha conversado com você alguma coisa, isso eu ia conversar, que ficou muito latente também. É que eu queria mudar o cenário no aspecto espiritual, então você entendeu o que eu quis dizer. Você diz o. Entre os dois? Isso ficou muito, veio muito claramente pra mim, que quando eu fiquei bravo. Não fica bravo, eles têm uma filha juntos. Não tem, mas. Isso é bastante importante. É bastante importante. Depois eu conversei com a pessoa, eu não duvido disso pode acontecer. Se for deslealdade. Eu também acho. Que se ela não tiver ciência, é deslealdade. Mas, se não tiver, mas ela já ficou, não termina nem mais ficar, acabou, zerado. Foi a minha percepção. Eu posso ter errado. Tudo certo. Deixa eu só ver aqui. Então, Dani, não vem. Como é a lista aqui? Só falta. Porque Rodrigo e Dani caíram fora. Paulo caiu fora. Então só falta a parte. Então vamos começar. Bem-vinda, Caloura! Obrigada. Malca é assim. Então aqui, a Malca é visitante. Ela não fez macrodose, ainda eu pedi para ela vir para conhecer a turma, dar uma olhada, o que esses meninos estão fazendo aí, né? Ela é amiga da Patrícia, que é uma moça que você não conhece, também vai vir. E aí, então, o que acontece? Essas reuniões são reuniões de bate-papo. Tá? E a preferência de tema é que alguém que fez uma macrodose próxima da data conte como foi. Tá? Em segundo lugar, quando tem calor, a gente pede se a pessoa quiser, não tem obrigatoriedade. Mas como é a sua primeira reunião pós a sua primeira macrodose, né? Se você quiser contar um pouco o que você achou da experiência, o que você quiser. Quer falar um pouquinho? Posso falar. Bom, veja bem, né? Bom, meu nome é Andréia. Eu fiz a minha macrodose em julho. Foi em julho, final de julho. E tudo começou porque eu estava muito cansada. Cheguei aqui
com o Dr. Marcos muito cansada. Eu realmente estava em todos os sentidos, assim, eu tava falando pra ele, sei lá, perdi meio propósito, tô trabalhando muito, tá muito pesado, sei lá o que eu tô fazendo. Era mais ou menos assim. E aí ele me convidou para fazer a macro, eu falei que eu já estava lendo algumas coisas desde o ano passado e que eu me sentia pronta, que eu falava que eu estava pronta para o que der, para o que viesse, né? Assim, se era coisa ruim ou boa, o que surgisse, que para mim a intenção era que para mim valeria se eu tivesse que passar a experiência inteira chorando, para ver que estava tudo bem, desde que depois eu ficasse bem, porque eu já estava com muitas coisas que para mim estavam muito pesado. E aí, né, chegou o dia e foi bem legal, porque sem saber, né, eu entrei na experiência antes, um dia antes de vir eu sonhei com um relógio dissolvendo e eu achei engraçadíssimo. Eu cheguei aqui falando, nossa, Márcia, você não sabe, comecei a sonhar que o relógio estava dissolvendo e tal. E aí foi muito legal, né, você já está entrando no clima. E eu acho que eu tenho uma essência muito de descoberta, né, de desbravar. Então eu tava aqui achando tudo ao máximo, assim, eu tava, que legal, uma experiência nova. E a minha experiência, antes também, eu escrevi uma intenção, né, da experiência, do que eu gostaria, né, muito assistida pela Dani, que tá no grupo, né, ela falou, escreve o que você gostaria, e eu escrevi, né, o que eu esperava, né, mas também não criei muita expectativa, que viesse o que fosse necessário. E aí, quando eu fiz a macrodose, foi muito engraçada a experiência, eu achei, assim, porque eu esperava, não sei, pelas coisas que eu tava passando, eu falei, nossa, acho que vai ser muito pesada, vou acessar coisas que, sei lá, que você não sabe, que às vezes você sente e tal. E no fim foi uma experiência muito bonita, porque apareceu para mim que tudo era secundário, era uma experiência muito focada na minha autoestima, enfim, era fechar algumas portas que eram importantes que eu não tinha fechado, e todas as coisas que eu dava um peso muito grande apareceu na macro que era secundário. E eu lembro que no meio da experiência eu acordava, não parava de falar, que era assim, cheguei num ápice. E para mim foi muito importante, né? Essa questão de autoestima, de coisas que eu dava muita importância, e foi isso, né? Coisas que a gente, na nossa cabeça, é muito importante, e na verdade nem é. Eu acho que eu sou muito perfeccionista, e eu acho que isso impacta até em mim, né? Assim, eu ficava assim, eu já fiz tanta terapia, meu Deus. E na macro você era assim, cara, para, apenas pare, sabe? Você tá ótima, tipo, vai viver sua vida. E trouxe muito essa essência de viver a vida, que foi exatamente a minha sessão, a primeira sessão do Dr. Marcos foi, Dr. Marcos, eu quero chegar ao ponto de virar, qualquer coisa que aconteceu, eu falo assim, tá bom, é isso aí. E eu acho que a macro me trouxe isso de tipo, isso aí, André, você já tá fazendo o que você tem que fazer, vai curtir. E eu sempre tive muito isso, de curtir a vida, e isso foi, eu tava muito não curtindo a vida. E aí foi isso que saiu, né, na minha marca, muito de autoestima, de não dar peso para as coisas que a nossa mente cria, né, um peso que não tem a menor necessidade. Esse excesso de cobrança, né, você tem que estar certo, você tem que fazer acontecer, você tem, e nos tira muito da essência. Acho que um senso de calma também, de imposição de limites. E aí depois da macro, aí as coisas começaram a ficar, né? A semana seguinte eu tive um turbilhão de coisas, parece que a macro deu muita claridade nas coisas. Eu até falei, nossa, primeira semana, no primeiro dia eu tava muito zen. Assim, depois eu tava assim, nossa, meu Deus, acho que Buda deve ser isso. Eu tô assim, deve ser incrível. Aí no segundo dia, nossa, eu tava assim, eu vou pedir demissão, eu vou não sei o que lá. Então, a primeira semana eu senti todas as emoções, assim. Só que aí logo depois, eu também, depois de umas semanas, eu tirei férias e aí foi incrível. Eu senti toda aquela coisa, tipo, era isso. Era curtir a vida, minha essência é essa. Apesar de eu gostar muito de trabalhar, eu sou essa pessoa de estudar e de tudo mais. Eu falei, cara, mas eu também sou a pessoa de curtir a vida. E aí eu comecei a colocar,
as coisas começaram a me incomodar no sentido de você precisa fazer algo. Tipo, esquece esse medo que você tem de impor limites nisso, esquece medo de falar não, esquece medo se a pessoa não vai gostar de você, isso aí. Porque uma coisa que foi engraçada da minha macra, que eu parava, né? Acho que foi o mais marcante da minha macra, que isso aí assim, eu sou muito legal, e eu lembro exatamente que eu deitava na cama e falava, eu sou muito legal, pra mim o resumo da minha macra. E então isso foi muito importante para mim, porque agora eu percebo que as coisas, para mim, assim, me deu mais confiança também de que as coisas vão dar certo. Eu sempre tive um lado espiritual muito aflorado, assim. E aí isso veio e falou assim, Andréia, você tem que continuar com esse lado espiritual aflorado. Se você tem que confiar que as coisas vão dar certo. E desde então também estou muito isso. A meditação mudou para mim também. Então, antes eu achava que eu fazia meditação. Hoje, quando eu sento, né, eu comecei essa semana, desde a semana passada, um programinha de 21 dias para fazer meditação. Eu faço outra meditação agora. Mesmo de 5 minutos, é outra coisa. É outro... Explica um pouco mais. Você consegue entrar no estado meditativo? Eu entro no estado meditativo muito rápido. E eu não fico me cobrando, porque às vezes quando você vai meditar, que às vezes você fica um pouco mais superficial, na minha experiência, eu ficava muito superficial, e os pensamentos vinham e eu ficava assim, ai meu Deus, eu não tenho que pensar, cara, tá tudo bem, e eu entro muito, muito facilmente, e parece que é uma coisa tão... isso, acho que a minha conexão, assim, ficou muito mais forte. O Wi-Fi melhorou. O Wi-Fi melhorou. Foi pra 5G. É tipo isso. 5G já tá fraco, né? É natural, né? Você entra no caminho e sabe as portas para abrir. É isso. Como se fosse automático. E o seu ápice meditativo, você chega perto da macrodose, do estado, ou ainda não? Eu acho que eu não chego tanto como eu fiquei. Mas eu não sei como explicar. É uma coisa que você realmente fica pra dizer que eu não tive nada, essa semana, numa meditação que eu fiz à noite, eu senti aquele mesmo filminho, tipo, que não da mesma intensidade, mas passava assim um filminho e eu falava assim, mas eu tô acordada, eu tô dormindo, tipo, o mesmo estado de consciência. Legal. Então foi a única vez. Mas eu acho que é isso, assim, que foi muito. Então agora eu tô olhando a vida com mais confiança. Eu tinha algumas questões de medo, de insegurança, que deu uma bela de uma melhorada, assim. Então, sabe, abriu, assim. Então, eu tô zen. Eu também que eu tô pós-férias, né? Então, isso também Tem uma ajuda. teve uma certa ajuda, assim. Legal. Então, vamos lá. Um pouquinho até para a Malca ouvir, né? O estado meditativo é o desligamento do ego com ativação do hemisfério direito do cérebro e o relaxamento do esquerdo. Né? Basicamente é isso. A gente consegue fazer isso sem nenhuma substância, claro, é uma propriedade do cérebro, então não é obrigatório que tenha substância. A substância é um facilitador, porque ela diminui o fluxo sanguíneo do ego do cérebro. Então, o seu direito sempre esteve lá, ele só aparece. Você consegue prestar atenção nele. E aí você tem isso que a gente chama de percepção de transcendência, né? Você sai do mundo comum e começa a fazer ligações que antes você não conseguia fazer. Né? A psicoterapia, a malta psicoterapeuta, né? A psicoterapia faz isso devagarzinho. Uma sessão faz um pouquinho, na outra faz um pouquinho. Na macrodose você tem... A turma fala muito aqui, né? Fiz 5 anos de terapia, 10 anos de terapia. Tem uma entrevista do Jung com outro sujeito, eles falando do estado meditativo, que era 50, 100 anos de terapia. Então, essa ativação é muito interessante. E por que liga com terapia? Nós temos 2 hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. O esquerdo é o seu, Andréia, Marcos. A gente se reconhece através do esquerdo. A autobiografia, as autorreferências, como que nós nos diferenciamos do resto.
O direito, ele é um hemisfério da espécie humana. Então, ele contém todos os símbolos de todos os humanos. Todas as respostas, na verdade. Né? Então, quando você acessa o direito, a resposta já está dentro de você. Então, você vira a resposta. Não é que o esquerdo ele é mais baseado em memória, em fenômenos externos a nós. Então, a gente tem que ficar lembrando aquilo. Aquela dificuldade, como é que é mesmo para ser legal? Não, não, eu sou legal. É a percepção que você teve, porque você ativou o seu lado direito, que é o objetivo da meditação, né? Com substância ou sem. Mas o objetivo é esse, é você entender que você já é legal, só que tem um papel no lado esquerdo aqui. Você é diretora financeira, administrativa? Não, diretora de operações. Operações, tá? Desculpa. Não, mas é nome bonito para resolver todos os problemas. É a pessoa que todo mundo pede alguma coisa. Exato. E advogado, né? Porque já dá aquele... Me fala um pouquinho como ficou com a turma aqui, os seus os sócios lá. Tá mais fácil, tá mais difícil? Eu acho assim, eu tenho mais agilidade emocional. Não que as coisas não continuem me perturbando, vamos dizer assim. Mas eu acho que a partir do momento que algo é um gatilho que me deixa muito nervosa, eu já tô assim, cara, isso aí não é meu. Sabe assim? Você volta mais rápido ao estado de equilíbrio? Eu volto mais rápido ao estado de equilíbrio. Eu falo assim, isso aqui não tem relação a, enfim, a minha qualidade e competência técnica como profissional. Isso é uma escolha deles. A minha parte... Você não pega pra você. Eu não pego você mais. Você está conseguindo entender que você não é o centro. Você pode sair do centro. E quando, às vezes, é raro, mas acontece muito, eu levo pro pessoal, de certa forma, é isso, essa agilidade. Eu falei, ei, para, não tem nada a ver comigo. Tipo, legal. Isso aí é muito legal que você está percebendo, que é o funcionamento dos dois hemisférios ao mesmo tempo. O esquerdo, ele pega para si o problema, e o direito pega, putz, não sou eu. Isso é muito legal. Isso aí é um fenômeno bem legal da ativação dos dois hemisférios. Você conseguir fazer o comportamento. Você fez microdose? Eu fiz. E aí? Eu ainda não fiz o protocolo completo. Sim, mas vou experimentar. Né? Eu fiz antes de viajar, que eu tomei à noite, e aí, enfim, foi mais tranquilo, assim, eu dormi como um anjo, foi maravilhoso. Na minha viagem, eu estava até contando para Mari, um amigo meu que eu estava na viagem, ele faz microdosagem, você não quer? Porque eu não levei, eu fiquei com muito medo, porque eu estava indo para os Estados Unidos e lá, como eles são meio assim, eu fiquei com medo de levar. Mas aí, esse meu amigo, ele tinha, e um dia que eu tava andando com ele, ele falou, vamos fazer pra ele. Uma micro. A gente tomou de manhã. Okay. Que aí foi bom, porque à noite não dá, assim, eu tava deitado na cama, agora de dia, que você tem um dia inteiro pra percorrer, aí você percebe as coisas. Você consegue perceber. E aí nesse dia a gente saiu andando pela cidade, e tudo pra mim era tudo muito incrível. E aí eu tava falando pra Mari, que aí ele foi me levar, porque ele sabe que eu sou super, adoro lá da academia e tal. E ele falou assim, deixa eu te levar na Universidade de Toronto e tal. Eu falei, tá bom. Quando ele entrou no campus, a micro já estava fazendo efeito. As minhas fotos da universidade, eu tô assim, tão feliz, eu tô assim, cara, isso é muito... Eu tinha esquecido esse meu lado acadêmico que eu dava aula e tal. Eu esqueci. Isso ficou muito... Quando eu entrei pro escritório, parei de dar aula, passei todas as minhas aulas para outras pessoas, e eu me concentrei só no escritório e eu esqueci desse meu lado, que eu gosto dessas coisas. E aí eu entrei... Oi? É uma advogado, professor também. Ele sabe. Diretor. Ele sabe tudo que eu tô falando. Eu nem fumo, mas eu não... Tô ouvindo quietinho aqui, olhando no espelho. Veja bem. E aí eu lembrei muito disso. E, óbvio, eu acabei também de terminar um MBA, mas era a parte de negócio e tal.
E eu falei assim, cara, eu saí do MBA falando, eu nunca mais vou estudar, não. Deu 3 semanas, tava na viagem e tava, eu quero estudar aqui de novo. E eu tava muito feliz, porque era uma universidade tão bonita. E é isso, né? Porque você vê as coisas com mais beleza. Você sai do modo automático. Isso também é uma coisa que eu percebi. Depois da macro. É muito fácil hoje em dia a gente entrar no modo automático. E eu sou isso, acordo, vou trabalhar, escritório, tal, bom. Você não percebe. A rotina de sobrevivência. A rotina é a rotina de lado esquerdo do cérebro. Esse outro, você tá muito legal, que de novo é uma ativação do direito que está permanecendo. Quer dizer, você vai em busca de outro. Tem a rotina, beleza, para sobreviver. Mas tem um mundo que está vivo, cheio de informação. É isso. E aí eu olhava aquele campus e um monte de coisa verde, assim, gramado. E eu ficava assim, gente, eu quero muito estudar aqui. Não, ano que vem, eu já tô assim, ano que vem eu vou passar um mês aqui em Toronto, porque eu vou fazer esse curso, porque isso me deixa feliz. E aí volta de novo da minha máquina, das coisas que me são em essência e que me deixam muito feliz, muito animada, assim, que eu tava esquecendo desse meu lado. Aí a melhor parte, depois daquilo, a gente foi na Assembleia Legislativa, né? Como boa pessoa do direito, meu amigo, vou te levar na Assembleia Legislativa. E aí eu tava, só que aí chegou o ápice aí essa deu um barato nessa daí. Explica, vamos lá, quero saber. Quando a gente tava chegando, a gente tava falando... Você sabe quantos miligramas tinha a microdose? Não lembro. Não sei, na verdade. Posso até perguntar. É importante. Mas bem mais leve do que aquela que você tinha me passado. Porque aquela que eu tava tomando de 500 é muito forte. Muito. Tipo, é a dose inicial e depois a gente vai indo pra cima ou pra baixo. Mas a dele era bem menos. Isso ficou muito perceptível. Só que chegou nesse ápice. E eu tava chegando assim, e aí tudo eu tava achando assim incrível. Aí eu olhava a Assembleia. E aí tinha lá uma pedra, que eu não lembro a história da pedra. Eu sentava, eu virava assim pro meu amigo e falava assim, eu vou esperar o Justin Trudeau aqui, porque eu quero conhecer o Justin Trudeau. E eu ficava, e ele ria. E aí eu falei, cara, essa sou eu, que na verdade eu nem precisava. Eu sou assim, tipo, em qualquer circunstância. E meu amigo ria. E eu falei, gente, eu vou ficar aqui. Eu vou esperar o Justin Trudeau. Porque a gente não sei o quê. E aí eu lembrei, porque hoje eu não advogo mais, né? Apesar de continuar trabalhando no escritório de advocacia, só que eu lembro que essas coisas são coisas que sempre gostei de ver. Quando eu vou viajar, eu gosto de ver o parlamento. Eu sou essa pessoa que gosta de ver assim. Eu falo assim, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, pra mim, a micro, ela veio com esses picos de essência também. Tanto a macro é muito de autoestima, de vitalidade. E a micro me veio dessas coisas de essência. A única coisa que eu senti, aí isso foi na viagem. Agora, na semana passada, eu tomei uma micro. De manhã ou de noite? De manhã. E fui pro escritório. Maior erro que eu poderia ter feito, assim. Enfim. Fui pro escritório. Só que, assim, no caminho, a dose estava muito alta. E eu, assim, foi uma negligência da minha parte. Não impactou nada, não foi algo que, nossa... Não perdeu nenhum controle, você dirigiu. Não perdi nenhum controle, nada de nada. Mas você percebe que você tá com as emoções mais afloradas, pelo menos em mim. O que eu sinto é que as emoções estão mais afloradas. Então, assim, para eu me controlar, chegou um momento que eu falei assim, eu vou dar uma descida, tomar um suco e depois eu volto. Então, mais irritada, mais alegre, mais lábil? No caminho, eu estava mais animada. Então, eu escutava a música e falava, nossa, essa música é muito legal. Essa música é muito legal. Deu uma ativação. Deu uma ativação. Só que das coisas que são gatilhos que me deixam muito irritada no escritório, aí triplicou. Não sei, assim... É isso. Então, foi basicamente isso. O que me ajudou, assim, que uma situação que eu tava enrolando para falar, dei uma falada e resolveu. Então, mas, assim, foi basicamente isso. Mas, obviamente, assim, são testes. E também, assim... aí tem que tomar quando ficar em casa, assim, pelo menos pra mim, eu acho que eu sou muito sensível. Ou diminuindo. Foi isso, assim. Mas eu acho que é isso, é mais isso. Eu tenho mais clareza, em resumo, mais clareza, mais agilidade emocional
E aí eu só tenho que tomar conta por causa disso, né? Porque aí as coisas que são muito gatilhos, eu não sei se é por causa da clareza, fica muito claro aquilo, óbvio, né? muito óbvio. Porque as coisas eu ficava assim, eu sempre tive muito esse negócio de evitar conflitos. Então, isso aqui tá bom, deixa passar. Isso aqui tá, mesmo que me incomodasse. Então agora eu não consigo mais deixar passar da forma que eu deixava passar. Não que eu saia falando da forma de qualquer jeito, nada disso. Mas eu falo assim, eu não posso mais seguir dessa forma, né? Tipo, isso eu vou ter que falar. E não vai dar pra ser, tipo, engole mais um sapo, engole mais um sapo, engole. O que é bom também, que são das relações humanas, né? Assim, você resolve na hora. Exato. Coisa melhor do que resolver na hora. Exato. Eu tava olhando, eu fui olhar aqui no celular para lembrar das suas letrinhas, das suas 4 letrinhas lá do MBTI. Você é ENFP, né? Então a extrovertida, né? Você sempre vai ter que resolver junto com o outro, a presença do outro. O E faz isso, né? O F e o B, no final, a função de sentir e a função de perceber. Então, as emoções vêm uma quantidade enorme, absurda, e em bloco. Muito interessante, né? E normalmente toma conta, você tem dificuldade de discriminar o que está acontecendo, pode ter uma reação, né? Só que eu já te conheço um pouco, eu sei que você consegue organizar suas ideias de uma maneira bem interessante. E o que você está me falando é que elas melhoraram, ficou mais fácil. Vem um bloco, mas você, putz, isso é isso, e o alvo é esse. Quer dizer, o seu FP dá para discriminar melhor a quantidade de informações emocionais e de percepção do meio, ficou mais fácil na presença da psilocibina, quer dizer, no estado mais meditativo. Porque aí você tem uma desativação de esquerda, que é esse de sobrevivência, vai para o direito, que é um hemisfério mais calmo, para você poder discriminar o que está acontecendo. Isso é percepção da realidade, melhor. Bem legal. Bem legal. Eu me sinto bem, assim, muito bem, assim, depois. Eu acho que uma coisa que me impactava muito era isso, né? O volume emocional, aquela coisa que pra mim tava muito... tomava conta. O FP toma conta, é um monte de E assim, a gente não é instruído, isso é uma coisa, né? A gente não é instruído nem desde pequeno, nem nada, tipo, a lidar com as nossas emoções. E aí você vai passando por várias coisas, depende do contexto familiar, do ambiente que você trabalha, é muita coisa. E eu sabia que era muito, né? Eu falava assim, eu lembro que eu cheguei aqui e falei assim, é muito, não consigo mais, eu não consigo mais lidar. Isso precisa dar uma vazão, porque eu não tô aguentando mais, tá afetando minha saúde e tal. Então agora eu tô assim, tipo, sabe? Aí tem umas coisas que eu falo, que bom. E é isso, a agilidade. Aí quando eu chego num pico de estresse que eu tô vendo, eu fico assim, cara, para um pouco, entra nessa Então, essa conversa é legal entre um lado e o outro. Quer dizer, você já está conseguindo perceber quando esse lado está te atacando com a fantasia e esse fala, putz, mas você já consegue dizer, é só esperar que passe ou ainda não? Consigo. Legal. Eu acho assim, sim, eu não tive nenhuma situação super assim que eu consegui, sabe, que eu saí fazendo, até porque eu nunca fui muito tão impulsiva assim. Mas eu consigo. Tem algumas coisas que eu viro e falo assim, cara, é isso aí, vou ter que sentir isso aí. E vai passar, fazer o quê? Isso é legal. Essa percepção, vou ter que sentir isso aí, mas quer dizer, você consegue entender que tem duas pessoas funcionando. Uma aqui e outra aqui. E é exatamente isso na neurologia mesmo. Nós temos uma personalidade do lado esquerdo, uma outra do lado direito. E essa do direito, se você conseguir prestar atenção como você tem feito, ela sempre vem com uma coisa mais resolutiva, menos destrutiva do que o esquerdo. O esquerdo é muito individualista. Você vai resolver para você. Dane-se o outro. O direito não, ele inclui um pouco mais o outro, você consegue, se você prestar atenção mesmo, zerar esse, o outro e você vai ser a mesma coisa. Então, fica muito mais fácil de resolver. Bem legal. Puxa, bem legal, hein? É isso. Agora eu queria, assim, agora tá na minha, agora que eu voltei de férias, né, assim, organizei as coisas, agora eu quero começar
né, isso, né, ter essa rotina de meditação, de começar a fazer o protocolo da micro e começar a escrever as coisas, né, para não esquecer, porque às vezes você tem vários insights ou sonhos, essas coisas, e eu acabo não escrevendo, mas eu quero começar a escrever. Assim. Isso é bem legal, se você conseguir materializar isso, depois você lê, você vai estudar você mesmo, é bem interessante. Porque quem tem essa linguagem, né, quem fala, quem tem essa coisa, é o lado esquerdo do cérebro, que é o pequeno, que é o que sempre ele sempre se engana, quase sempre está enganado. Olha assim, sempre. Né? Ele tem uma percepção da ilusão como se fosse realidade. Então é bem legal, se você puser no papel, porque quem sabe consegue passar um pouco dessa informação. Do outro lado, para o papel. Né? Aí, o que acontece? Esse grupo também tem isso, a gente compartilhar as experiências para saber o que é que o outro, né? Porque muita gente tem muita coisa semelhante ao que você teve, né? E às vezes a gente não tem muito com quem conversar. Ah, eu tomo cogumelo e tenho... Vai falar com quem, né? Então tem que falar com gente que mais ou menos sabe onde você está, o que é uma coisa segura aqui. Outra coisa são as experiências em grupo. Você percebeu já lá no nosso WhatsApp que eu ponho lá e a turma, né, volta nos dias que pode, aí a gente junta. Por quê? Aí é uma coisinha um pouco mais avançada, que é você sair só do seu eu, existência, só eu existo. Não. Eu existo, o outro existe, e eu não preciso falar com ele para entender isso. Porque a experiência é a mesma. Tapa-olho, deitadinho, cada um num lugar, né? Cobertorzinho quietinho. E o que é que você percebe com a parte de consciência, a parte mental, que é extracorpórea? Tá? Essa função tem que ser treinada. Para você entender que tem os outros mesmo. Para você chegar nos princípios filosóficos. Os caras estão falando há milhares de anos. Né? Olha, não tem, isso aqui é ilusão, só tem um. E esse um, todo mundo faz parte. E aí é muito interessante, porque aí é que começa a você entender as mensagens dos grandes homens que passaram aí no planeta. Né? Quando você faz para o outro, você também está fazendo para você. Quando você faz para o outro, dá certo para você. Quando você percebe o outro. Então, essa coisa de sair de si e ir para os outros. A experiência em grupo leva a isso. Esse é o meu objetivo. É que um possa perceber a existência do outro mesmo, sem precisar olhar, sem precisar falar, sem precisar encostar. Isso é fácil, porque você até uma pedra, sabe que não é você. E daí começar a entender que é você, que é tudo você, e que você faz parte de alguma coisa maior ainda. E aí começa a surgir uma emoção que também é muito falada por todos os grandes mestres, que chama-se compaixão. Né? Se você for olhar a raiz da palavra, com é junto, paixão é doença, patos. Da raiz do patos, né? Então nós temos a mesma doença, nós somos semelhantes. Então essa ideia do semelhante, que depois Jesus Cristo vem e explode esse conceito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Não é mais ou menos, é de verdade. Porque quando ele fala isso e a gente entende do lado esquerdo, como ninguém se ama muito, como é que você vai amar o outro? Pô, eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar do outro? Porque o lado esquerdo é sempre assim. Eu não gosto muito de mim, porque eu tenho um monte de defeito, não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, olha, não sei o que, eu não gosto de tal pessoa. Isso é o lado esquerdo. O que Jesus está falando sempre, que todos eles, Buda, Jesus, Lao Tse, Confúcio, Platão, qualquer, estão sempre falando do lado direito. Amar ao próximo como a si mesmo, porque aí você já teve a transcendência, já entendeu o amor, que é universal, que não é, eu te amo, você nem sabe o que você é, fala que eu te amo para alguém. Você não sabe nem onde você está, de onde você veio, não sabe nada. Então entender esse amor, que é que nós somos contidos, nós não somos produtores, nós somos receptores, e entender
somos contidos por ele. Aí você conseguir passar isso para o outro. Na ação. E isso é legal. E isso começa, uma das maneiras de acelerar esse processo é fazer as experiências em grupo. Está convidado. Veja aí os dias que vem. O que mais? Malca anotou tudo. E aí? Conta aí, o que você está achando? Não, Você teve experiências com microdose, né? Quer contar um pouquinho? Então, eu nem sei há quanto tempo, né? Eu tô tomando microdose, não sei, essa noção de tempo pra mim é um pouco difícil, mas eu sei que eu parei o meu estabilizador de humor há 2 semanas e meia, e eu realmente achei que eu não ia conseguir nunca viver sem ele. E durante essas 2 semanas e meia só teve um dia que eu achei que eu não ia conseguir viver sem ele. Foi aquele dia que eu entrei em contato. E eu continuo sem ele. Mas tinha uma causa específica, isso que é importante. Não era, né, tinha um evento específico, importante, aquilo daria ansiedade para qualquer pessoa. Eu consigo me localizar bem como se chama, né? Andréia. Em muitas coisas que a Andréia trouxe, como talvez experiências micros da microdose, no sentido de várias coisas, na verdade, né? De percepção aumentada, que eu cheguei a comentar com você, até foi uma briga com a minha psicóloga, porque no começo ela disse que não me atenderia mais se eu embarcasse, tipo, nessa aventura. Então eu nem contei pra ela, eu falei que eu embarquei na aventura sem deixar o meu estabilizador, e foi bastante tempo sem deixar com a microdose associada. E eu fui sentindo uma melhora também, no aumento de percepção, no controle emocional, nessa separação minha e do outro, né, que eu acho que em dados momentos tudo virava uma bola de emoção e eu realmente não conseguia separar e nem me achava capaz e nem queria tentar, porque, enfim, achava impossível, né? Eu acho que eu sempre usei e acreditei que o lítio estabilizador era uma muleta e eu realmente tenho uma ideia meio fantasiosa que como ele é um metal, ou vinda de um metal, ele mecanicamente me fez levantar durante muitos anos da cama, sem eu ter a mínima vontade de levantar. E ele foi o único, tipo, entre muitos remédios, que conseguiu fazer isso comigo. É o melhor estabilizador de humor que existe. Então eu tentei... 100 anos, mais de 100 anos. Então eu tentei durante muitas fases da minha vida deixar dele, eu consegui 2 vezes durante as minhas gestações, mas tive depressão pós-parto muito significativas e voltei. E estou com ele desde os meus 18 anos, eu acho. E eu estou com 43 agora, fiz 44. Então é muito tempo. E, bom, também tomava antidepressivo. E aconteceu uma coisa muito louca, que eu estava tomando a microdose já há algum tempo e tive todas essas percepções, mas em micro, né? E aí, quando eu parei o lítio, há 2 semanas mais ou menos e meia, o formato me explicou que parece que tem o mesmo receptor, né? Eu não sei, o lítio e a microdose, né? Então, de alguma forma, eu estava bloqueada e do momento que eu parei de tomar o lítio, aumentou tudo isso, né? Aumentou essa possibilidade de uma evitação de conflito, de ser tomada pela emoção, de um discernimento e de uma recuperação de um equilíbrio emocional muito mais rápido que, sei lá, talvez eu jamais julguei
possível pela minha pessoa. Então, acho que deve ter aumentado essa comunicação, né? Cérebro direito, hemisfério direito com esquerdo. E, na verdade, por isso que eu estou anotando, porque um monte de coisa estava acontecendo e eu falei pro professor Marcos que eu precisava de uma base acadêmica, porque eu sabia que tudo estava acontecendo, mas eu precisava dar nome aos bois e que isso certamente me ajudaria, motivo pelo qual estou aqui. Espero que não seja só para quem faz macrodose, porque eu estou feliz fazendo micro por enquanto e de estar aqui, então queria estar. Então, enfim, o que aconteceu foi, eu parei o lítio e aí eu não sei o que aconteceu nas sincronicidades aí da vida, que acabou o meu antidepressivo e eu fui comprar e não tinha mais. Tinham parado de fabricar. Aí eu falei, puta que pariu, né? Tipo, eu parei o estabilizador. É a frase correta. Eu parei o estabilizador O mais agora. antigo do mercado, super famoso, os caras pararam de fazer. Eu falei, eu não sou louca, ou eu sou louca e eu vou pedir ajuda do... Mas pra ver o que eu faço com isso, né? E falei, será que eu paro? E ele falou, ou será que eu tomo um outro antidepressivo? Ele falou, não, para. Vamos junto. Vamos junto. Aí eu Ele falei, fala todo dia, pode me chamar todos os dias. Vamos aí, vamos ver o que acontece. Aí eu, com muito medo, ainda tenho, mas é engraçado que, de novo, o medo foi reduzindo com a micro, com o lítio, e quando eu tirei o lítio, o medo foi diminuindo bruscamente, mas havia momentos em que eu me sentia vulnerável, mas havia uma conversa com medo, que é uma coisa muito estranha. Tentei explicar para minha terapeuta, ela não entendeu nada, acho que ela achou que eu estava louca, tipo, porque eu disse, eu tô consciente, tô conversando, tô aqui chorando e tô, tipo, entregue à emoção, porque foi o dia que eu estava péssima, mas tá dando certo isso que estão fazendo comigo e que eu tô fazendo, mas eu não sei como te explicar. E ela não volta pro antidepressivo, aí eu, tipo, corri atrás, achei uma farmácia lá longe pra comprar, comprei, tá lá fechadinho, não mexi. Deixa ele lá, não fica sem, né? Deixa eu ele lá. não mexi, mas ele tá lá só de segurança Então, emocional. você é ENFP, ela é INFP, então ela fica para dentro, com esse monte de emoções, só que dentro. Essa conversa, muito legal isso que você falou, hein? De conversar com medo, porque quem tem medo é esse lado só, esse aqui não. Eu tô com uma frase toda hora pra mim, tá tudo bem, Isso, tá tudo bem. já tá com conversa direito esquerdo. Lindo isso. Porque o direito, ele sempre vai te dar base. Deixa ele funcionar, ele te dá base. O esquerdo que, agora, não sei o quê, agora. Calma. Já vai passar. É um medo, mas assim, eu durmo, eu acordo sem o lítio de algum. Eu tenho sonhado assim, eu sempre sonhei, mas agora eu tô sonhando assim loucamente. Isso é psilocibina também. E assim, muitos dos sonhos, né, não sei se ainda me dão um pouco de medo, no sentido que são governados pelo medo, né, no sentido de... É engraçado, eu tinha muitos desses sonhos quando eu era criança, de um tipo, dessas formas geométricas, sagradas, se multiplicando. E hoje comecei a ter de novo, mas quando eu tô com medo, elas se multiplicando um pouco para uma bad, sabe? É tipo por exemplo, sei lá, me cutucando, eu cutuco espinha, mas cutucando demais, assim, sabe? É tipo meio uma... e aí eu acordo suando muito, mas eu tô take it easy, né? Eu também tenho sentido... muito recente. Você vê um aumento de atividade quando está dormindo, quer dizer que o cérebro... Porque o que acontece? Quando você toma psilocibina, medicamente falando, aumenta a neuroplasticidade. Então você vai ter um aumento de ligações entre neurônios, vai mais sinapses, com áreas que não se conversavam. Sim. Isso é medido, isso é real, cérebro. E aí, o cérebro, quando aumenta essas ligações, ele não aumenta para pior, ele só aumenta para tentar adaptar melhor ao meio. Então, você tá passando
de um bloqueio, porque o que o estabiliza? Ele estabiliza uma. O outro é antidepressivo, então eles te colocam no trilho. Tira a emoção negativa, que é importante, mas tira a positiva, que é a que te permite mudança. Como você sai do trilho, pode aparecer mais negativo, sim, mas no sonho, melhor, só no sonho. Só que a positiva, se você conseguir, como você está fazendo, conversar, olhar para o medo, a hora que o teu cérebro conseguir fazer isso dormindo, aí você resolve o pesadelo. Sim. O pesadelo é uma maneira de você ir até o fim do problema. O medo, tem o medo, tá bom. Vai até o fim. Sim. Até o fim, vai até o fim. Sim. E chega uma hora que, o que é isso? É uma construção, isso aqui nem existe. Sim. Aí dissolve e passa. Eu tenho me levado a conversar, dialogar mais com os pesadelos que eu procurava esquecer quando eu acordava. E tem sido um diálogo mais ou menos produtivo, no sentido de eu separar um pouco essa fantasia, né, do exagero, do mergulho aí no negativo, e conseguir de alguma maneira articular com isso, né, entendendo que o medo faz isso e que, enfim, aprofunda essa fantasia negativa, né? Então, assim, tem dias que eu consigo levantar, tem dias que eu tenho sonho e estou suando na cama e eu consigo levantar e já articular com esses sonhos. Tem dias que isso está mais difícil, eu permaneço mais na cama, mas acontece uma coisa estranha, que é tipo como se eu intensificasse, é como se eu não precisasse mais ficar na cama, é como se eu estivesse acostumada a ficar na cama pela depressão, e eu, tipo, como se fosse o lítio, mas um lítio diferente, que me faz levantar, porque eu tenho dia para encarar e tenho meus pacientes para atender, e mesmo tendo sonho ruim, ele não vai me parar como ele me parava antes na depressão, que me mantinha na cama por causa do sonho ruim, entendeu? Perfeito. Não sei, tipo... Perfeito, porque quem cria o medo e o sonho ruim é o esquerdo. E você, com o bloqueio, sem psilocibina, você fica tentando resolver o problema com o mesmo criador do problema. Não sabe. na cama. Não tem o que fazer. Porque quem criou o problema está tentando resolver, ele não tem elementos suficientes. Quando você está ativando esse é o cara que vai ter elementos. Então, ele já te dá tranquilo. Pô, vai, tudo bem, tem esse, mas tem esse também. Vai aí. Olha que legal. Muito interessante. É uma escolha, né? Eu acho que tido mais acesso às escolhas. Às vezes eu me assusto um pouco com isso, porque tinha uma determinação do corpo embotado, eu acho, que me levava para um caminho muito conhecido, que é de me largar, sabe? E tem algo que eu acredito ser da psilocibina, que me traz um vigor de uma escolha, né? De uma escolha de explorar um outro lado. E ainda, às vezes é uma escolha que fica mais fácil e automático de fazer, e às vezes tem que ser pensada, né? Tipo, poderia ficar aqui mais deprimida como eu estou acostumada, porque tem uns ganhos secundários, né? Ou eu posso levantar. Você usou uma palavra muito legal, que é a palavra explorar. O sistema motor ele é cruzado. Então, o cérebro direito cuida da mão esquerda, o cérebro esquerdo cuida da mão direita. A mão direita serve para quê? Pegar, comer. Esquerdo, o prático, que é o medroso, que é o que cuida de sobrevivência. Se ele cuida de sobrevivência, ele tem medo de morrer. Então, o medo está sempre aqui, na mão que pega. O que é a esquerda? A mão que explora. O direito explora. Olha que lindo isso que você está falando. Isso é demonstração da neurologia. Você usa na palavra, vou explorar uma possibilidade. Esse cara não consegue. Ele olha aqui, pega e acabou. Ele não fica, qual que eu vou pegar? Não, ele vai lá e sabe, ele vai fumar, ele peguei. Esse aqui explora.
Muito legal. E ele, só que ele não fala. O problema do lado direito, o grande problema, é que ele não fala. Quem fala é o esquerdo. Então a gente fica preso em linguagem, em memória, em hábito, em história, que é exatamente o que você está contando. É o esquerdo. Você fica na sua própria linguagem, contando a sua história o tempo inteiro. Autobiografia e autorreferência. Isso que a gente diminui com a psilocibina. Não é o seu cérebro que é capaz. Porque ela só relaxa o seu ego. Aí o seu explorador é natural. É sua função de explorar, não é a psilocibina que explora. É como era aquela parada. Quem explora é você. Olha que lindo essa imagem. Mas pode ter uma exploração também, tipo, pro negativo? Porque às lógico. vezes... Ah, tá. Porque 50% claro e 50% escuro, como o planeta. Metade do dia de dia, nós somos um pedaço do planeta. Nós funcionamos metade no claro, metade no escuro. Aí depende da nota que você dá para o escuro e da nota que você dá para o claro. O escuro é assustador. Mas às vezes o escuro é calmante, não tem nada. Ainda bem que escureceu. É calmo. Aí é culpa, né? Culpa, pode ser. Aí, o adjetivo depende da história. Mas se você para de dar adjetivo e olhar, putz, sou eu. Eu sou o medo. Aqui. Eu sou o explorador. Aqui. Sim. Eu sou os dois. Beleza, vamos aí. Sim. Aconteceu uma coisa muito engraçada, é meio boba, mas eu achei muito engraçada, e como a minha terapeuta é lacaniana e eles não trabalham com tempo, né? Então, assim, eu cheguei na sessão, depois de 5 minutos que eu contei o que aconteceu no carro, ela me mandou embora. Vocês sabem isso, o tempo lógico da sessão lacaniana? A sessão de terapia tradicional, você vai lá, fica falando 50 minutos, o cara pode estar no celular, depende, né? Dormir, acontece. O Lacan desenvolveu esse outro negócio, é o tempo lógico. Na hora que você tem uma percepção, beleza, acabou a sessão, vai aí. Porque é o paciente, né? O técnico. Então eu tava no carro, tipo, indo pra terapia, e o motorista da minha mãe tava me dando uma carona, e eu tava lá falando de, tipo, falei até que eu, tipo, tive pesadelo, que não tava muito legal, que minha mãe tava brigando com meu irmão, que eu tava com mais diferença, e sabe, falando, indo pra terapia. Né, me preparando um pouco para falar sobre isso para terapeuta, mas comecei a falar com o motorista. E aí? São bons terapeutas. Tem a manicure também. Manicure, só você bem. Então, e aí eu tava falando, aí eu me peguei falando, e eu falei, aí eu falei, daí tipo, né, nisso que eu senti essa conversa muito rápida, né, de um com o outro, né, com o hemisfério. Porque do nada eu tinha perdido um brinco que eu gostava muito, tipo, acho que tinha uma semana, e um dia eu fiquei muito neura tentando pegar o brinco e depois eu esqueci. E aí nisso que eu tava conversando disso que eu me vi pegando, né, nesse remoinho, né, me remoendo, eu falei, o brinco ainda tá aqui? Ele falou, tá, eu não consegui pegar. Eu falei, bom, agora eu vou pegar. Eu tirei, tipo, os anéis, enfiei a mão. E ele falou, não, você vai machucar sua mão. Eu falei, fica tranquilo. De repente, ele tipo, continuando dirigindo, eu não falei nada, mas eu senti o brinco na mão, peguei e fiquei olhando pra ele. Eu não acreditava que eu tinha pego o brinco. Aí eu falei, cara, olha aqui. Com a mão esquerda? Com a mão esquerda? Com essa mão. A mão exploradora. O cérebro direito. Aqui, Perfeito. Na hora, Sem eu enxergar, peguei. sem enxergar. Não enxerguei. Isso! Senti, Lindo isso! Isso é neurologia pura. E peguei. Aí eu, tipo, fiquei conversando com ele pro resto do tempo sobre o brinco. E ele, não, aqui, essa mão. Ele falava, vai dar trabalho, essa mão. E a gente rindo, né? Porque foi muito inédito. Aí eu cheguei na terapia, fiquei reclamando, tipo assim, uns 2, 3 minutos. E aí contei do episódio. Ela falou, bom, tá bom, então é isso. Você vai pra ação? Você vai? É isso, então vai, tchau. Mas não é tão simples, vai pra ação. Não, eu não lembro o que ela falou, mas eu sei que ela sacou, tipo, que eu tava num momento e, tipo, me vi e fui pra outro. Mas tudo, a mesma história. Você vê que você conta o mesmo símbolo de história com histórias diferentes? A exploração, o novo,
Não precisa ter dúvida, não precisa ter medo. Vai lá, explora com esquerda e acha sem olhar. Olha que poder. Pô, E ela não entende nada disso, mas ela não entende, é que a linguagem é um pouco diferente. A linguagem é um pouco diferente. Mas deve entender. E foi na sessão que, agora que eu tô lembrando, que eu não me lembrava, foi na sessão que eu fui desesperada contando que ela pediu, foi nesses 2, 3 minutos iniciais que ela falou, você tá vendo seu estado? Você busca, vai tomar um antidepressivo. E aí, depois contei a história do negócio, ela me mandou. Eu falei, você vai me mandar embora agora? Tipo, com tudo isso que eu tô te contando, ela pega esse exemplo que você acabou de me dar. Eu não sou muito chegado nesse método. Porque a gente sente um pouco, né, desamparado, eu acho. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi, eu não acho que eu entendi só pelo que ela falou, acho que eu entendi no percurso de tudo que foi acontecendo no carro. Essa sessão foi no carro, ela tem razão. Que alguma coisa aconteceu sim, ali. A sessão foi no carro. E aí, então, foi porque eu contei isso, que ela me... Que legal. E é isso, a microdose, ela é diferente da macro, é que você, obviamente, como trabalha com isso, está aberta a essa percepção e a discriminar tudo que está acontecendo, que é legal pra caramba. Mas no indivíduo não terapeuta, a microdose tem esse papel de, num evento do dia a dia, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Porque o cara não se toca. A microdose tem esse papel. Ela vai te melhorando nem em segundo plano. Você não precisa se tocar muito. Uhum. A macrodose já é um momento de encarar. Aí você vai abre, são 5 horas. Imagina 5 horas sem ego. Vendo tudo, toda a sua história. Aquelas coisas que você não lembra mais, todas as suas referências. Aquelas que você escolheu para usar, mas mais as que você tem e que você não olha muito. Então é um encarar muito interessante. Porque o ego é defensivo, né? Total. Então eu tenho medo dessa vulnerabilidade total. Nós vamos com muita porque calma eu com sou você. muito sensível. Sem problema, né? nós vamos com muita calma. Você é uma INFP. Sim? INFP. A personalidade junguiana sua é assim, uau, você é tomada por um monte de informações que não... Você, com treinamento, consegue discriminar um outro, mas a maior parte vem tomar coisa. E agora? O que eu faço? Uma pancadona. Porque a microdose, nesse sentido, ela tá no meu trabalho, tipo, tá me facilitando bastante as associações. Com os pacientes? Com os pacientes. Tá me facilitando também a paciência e a escuta para fazer essas associações. Então, assim, tem me ajudado muito nesse sentido, né, de me fazer presente, né, de estar ali escutando, de estar podendo fazer as associações sem esse ego, né, sem de falar muito da minha experiência, que é uma coisa que acontecia às vezes na terapia, né, quando a coisa ficava muito sensível para mim na contratransferência, eu me colocava. E agora eu acho que eu estou podendo tomar o paciente. Vem a tua dor, eu aguento a dor e te devolvo. Espera aí que eu devolvo para mim. E está me ajudando também a lidar com a minha, porque o único motivo que eu faço é porque eu também acho que é a única coisa que eu poderia fazer. Ser terapeuta é o que eu gosto e eu acho que eu posso melhorar muito ainda do momento que eu também puder me terapeutizar. Mas é isso, que do momento que eu consigo estar com o outro e escutar o outro e, né, de alguma forma ajudar o outro, eu sei que eu preciso me ajudar também antes, mas tem algo disso, de estar com o outro, que propicia uma generosidade minha comigo mesma de autoacolhimento. E que se eu não fizer também pelo outro, mesmo que parcialmente, até eu poder fazer por mim, para poder fazer total pro outro, eu preciso disso, sabe? Vamos um pouquinho mais. Se você conseguiu fazer para o outro, é porque você já fez por você. Uma parte, né? Na hora. Naquela hora que você está fazendo para o outro, é porque você já conseguiu estar com você. Você não precisou manchar o quadro. Você só consegue olhar o quadro se você consegue ficar parado.
cuidar do paciente do jeito que você está falando, você já cuidou de você antes, senão você não conseguia. A noção de tempo que a gente tem de relógio é de lado esquerdo. Essa noção de pressa, de atrasado, de adiantado, essa coisa de estar com o outro é olhar o tempo, prestar atenção no tempo. O direito, o tempo não existe. Por isso você consegue ficar. Você está com ele mais ativado. E aí você fica com você e imediatamente você fica com o outro. Muito interessante. Então eu percebo essa sua fala um pouquinho ao contrário. Né, que você está fazendo para o outro e aí você vai conseguir. Não. Você só conseguiu fazer para o outro porque você já tinha feito para você. Você estava com ele porque você já estava com você. Senão você se atrapalharia. O seu esquerdo ia entrar te socando. Eu falei isso porque eu acho que assim, tem uma coisa muito. Eu sempre fui ligada à meditação e assim, sempre falo. Né, uma frase que eu falo sempre de manhã, que todos os seres, né, possam viver com amor, alegria e bondade amorosa e que sejam livres, né, de sofrimento de suas causas. E eu acho que eu falo isso há bastante tempo e que isso mudou como eu sinto, né, essa frase. Quer dizer, foi muito do racional, eu tentando colocar isso para mim de uma forma mais racional, versus estar na ação e conseguir fazer associações necessárias de controle da minha emoção para estar de fato com o outro, fazer, e aí sentir que eu estou sendo compassiva, entendeu? E não o contrário, de né? novo, você me conta de novo o que você fez com você. O que faz o direito? Ele incorpora o conceito. O que faz o esquerdo? Carrega o conceito. Isso. Quando você passa esse conceito para o lado de cá, como ele já existe do lado de cá, na verdade, você só entendeu que estava aqui e aí o corpo age. É natural. Porque o direito e o corpo, então, é uma coisa só. Entendeu aqui? Você incorpora na hora o conceito. Então você se transforma no conceito. Lindo. E você para de carregar. Não precisa carregar. A gente fica carregando, pensando, o pensamento é um monte de pensamento, pô, infinito. Mas se você carrega o conceito no corpo, você age, você baixa a mão e acha o brinco. Não precisa de mais nada. Uma última coisa que eu acho que é bem importante, eu te falei, já que eu estou abrindo esse livro da vida, vou falar também. É bom quando a gente chega e já se sente à vontade sem conhecer ninguém. Acontece, aqui tem acontecido esses fenômenos. Mas é aquilo que eu comentei com você, que assim, eu tenho, né, eu tinha muitos comportamentos meio sabotagem, né, de um pouco de autoagressão, e ultimamente eu tenho tido acesso ao pensamento e tenho visto eles acontecerem, não é que eu estou vendo coisa, eu vejo eles, vejo o desenrolar deles sem agir, né, sem precisar agir. Então é como se eu antecipasse o que sempre acontecia automaticamente na ebulição da emoção, mas visse como um filminho e não precisasse atuar, porque, sei lá, acho que já sabia o final e de como isso ia me colocar mais adentro, né, dessa ebulição. Nossa, que linda essa imagem também. Vou viajar um pouquinho aqui. A maior parte das religiões fala um termo chamado vigiar. Já ouviu isso? Né? Sim. Orar, vigiar, sei lá, cada um fala um jeito. Só que a turma fica vigiando o esquerdo, que é o cachorro louco, com ele mesmo. Mas lógico que não vai dar certo. Então, como eu estava falando para ela, você também ganhou a segunda visão do direito vigiando o esquerdo. O vigiar tem que ser natural. Ele não pode ser forçado, porque aí não rola. É o cachorro bravo cuidando do cachorro bravo. Não rola. Tem que ser o dono calmo cuidando do cachorro bravo. O livro fundamental dessa matéria de esquerda e direita chama O Mestre e o Emissário.
depois se quiser eu te passo uma referência melhor. Uhum. O mestre e o emissário. Então, quando o direito começa a ganhar corpo e força, corpo não que ele já tem, ganhar força, é o mestre. Uhum. E aí ele manda o emissário onde ele quer. Então, muito legal você falar, não preciso atuar. É isso mesmo. Não preciso usar o sistema motor. Eu consigo entender, porque como não tem tempo no direito, eu entendo começo, meio e fim imediatamente. Eu sei o que vai acontecer. Tudo. E esse que não sabe, que está, eu vou morrer. O tempo inteiro está pensando, eu vou morrer. E fica olhando no relógio enlouquecido. Uhum. Só que esse, que é você também, você é os dois. Uhum. Só que esse, se você dá atenção para esse, nossa, não preciso. Não preciso deixar o cachorro louco solto. Mas deixa ficar quietinho aí. Isso é treinamento. E só com microdose, hein, pessoal? Isso aqui é só microdose, hein? Tudo bem que tem um treinamento fantástico de terapeuta. Mas olha que interessante. Esse tipo de coisa que a gente acabou, ela contou na macro. Uhum. Então, muito, muito legal, só fala, putz, né, a macrodose talvez ainda seja assustadora, mas a micro está vindo de maneira brilhante. Continua, vamos aí, o dia que... Claro, eu acho que todo mundo, como dizia o McKenna, que é o filósofo dos psicodélicos dos anos 60 e 70, todo mundo merece uma viagem psicodélica na vida. Pelo menos. Né? A nossa turminha aqui faz mais que uma. Posso contar um pouquinho? Porque assim, quando ela contou, Claro, vontade. eu me senti muito com o que você teve. Assim, eu já tive há muitos anos atrás uma síndrome do pânico e tive que tomar antidepressivo, e aí cada vez dá um... Né? Acho que eu estou nesse momento e foi muito revelador, assim, é isso que eu tenho para dividir com você. Assim, minha caixinha ficou lá. Sim. 3 meses ela ficou lá. Eu tinha uma caixinha na minha casa, uma caixinha no meu trabalho. Né? Até um dia que eu olhei e falei assim, bom, eu não preciso mais dessa caixinha, doei o remédio. Qual que era? Não tem... Isso. É um que a minha mãe elou. E o de dormir, que você teve uma época que queria voltar, Não, aí, de vez em quando usa ou não? De vez em quando tem que usar. Porque também eu estou num momento... Né? Mas enfim, usa menos do que usava ou Menos está do ainda... que usava, e às vezes eu vou só na melatonina e no fitoterápico, valeriana. Sei. E resolve. Mas aí, assim, quando com um nível de carga de trabalho, de estresse maior... Você já procurou tomar microdose nesses dias para ver se melhora, para dormir? Então, eu acabo tomando a microdose de manhã, porque eu acho que ela me deixa tão inteligente para trabalhar. Sim, isso é verdade. Que assim, eu acabo... Mas às vezes para dormir é bom. Você já experimentou para dormir? Se for tomar uma pequenininha para dormir, não, eu acabo tomando sempre de manhã, porque sempre... Não, mas então, nesses dias você vai tomar. É Zolpidem, né, que você toma? É. Quando der aquela vontade, Vai pra... toma primeiro a micro. Espera uma hora. Não, aí, como vai dormir? Sim, Que então? E aí, 1h30, vê o que acontece. Então, quando chega em casa, cheguei em casa, 5, 6 horas, essa noite vai ser dura, eu vou ter que tomar remédio. Então já toma o 500 para dar 2 horas, você está num pico de efeito lá pelas 8, 9. Para ver se vai precisar do Zolpidem. Vamos testar? Vou. Tia, tem tomado o Zolpidem? Não? Como é que está? Diminuir. Conseguiu diminuir? Já fez esse teste de tomar micro ao invés do Zolpidem para ver se dorme? Não. Vamos tentar também? Vamos tentar. É uma ideia, né? Porque esses medicamentos para dormir, o que eles fazem? Eles desligam o cérebro, você dorme. Só que ele desliga, e um dia ele acostuma e você fica com demência. Que delícia. Então não é uma coisa que a gente gostaria, né? Nossa família não tem demência genética, Não. mas a gente pode criar com medicamentos. Então precisa tomar sempre um certo cuidado. Por isso que eu estou diminuindo. E o meu pai está também passando uma questão toda terça. Ele tomou de novo? Como é que... Toda terça e quinta ele toma, porque Ah, eu dou, me ele conta, toma, isso eu ele... não estou sabendo. Então, eu dou, ele nem questiona, né? Porque acho que eu sou brava, ele tem medo. Então, assim, terça e quinta ele toma no trabalho, final de semana, o dia que eu vou na casa dele. Sim. Ele toma ela tá de dia? tomando conta porque eu De dia. Ele De toma manhã eu de já manhã. faço assim, eu dou o café. Ele A hora que ele não- sobe, Legal. a gente está tomando café da manhã. Eu dou o café e o comprimido.
Nem Quanto você testou. está dando? 300. Por quê? Passa mal com mais? Eu não dei mais, porque eu fiquei com medo dele sentir alguma coisa. Como ele já está todo psicado com a história do coração, do pulmão, eu falei, vamos esperar refazer os exames para ele estar menos ansioso. Ele respira melhor no dia da micro? Então, eu percebi isso e alertei ele. Eu falei, ó, você percebe que a sua salivação está melhor, a sua respiração está melhor e a sua boca não ficou aberta? Ah, eu não tinha percebido, mas agora que você está falando, eu falei, então, por quê? O teu cérebro... Santa Porque a Microdose, né? microdose, eu falei, porque é o que eu falei pra ele. Eu falei, pai, se é a microdose, se é a bombinha, não interessa, a gente vai fazendo e Tem que melhorar. você tem que se observar. Né? Observa que quando a gente chama atenção, você volta para um estado de ansiedade, que a sua respiração fica curtinha. Então, isso também é da ansiedade. E eu já percebi isso, assim. Essa semana eu dei a microdose, o Vitor chegou lá, e ele teve que... Ele falou pro Vitor, vai um pouco na sala dela e fica conversando que eu preciso meditar 20 minutos. Então, eu acredito que tenha sido da microdose. Né? E aí ele descansou lá 20 minutos e voltou a trabalhar. Acho que precisava, assim, dar aquele... Não dá para tomar e continuar fazendo conta de custo. Com 300. O Pedrinho tá porque... E o Pedrinho? Isso, Então, me o conta. Pedrinho tomou de 300 lá e não senti nada. Aí um dia ele tomou de 500 e entrou em reunião. Depois que saiu da reunião, eu comecei a ver umas coisas. E as pessoas falando na reunião. O que ele via? Aí ele começou a ver umas coisas acho que umas imagens, uns caleidoscópios. Não, você sempre pergunta o que o cara viu. Ele estava tão assustado. Ele falou assim, olha, eu precisei ir para minha casa e precisei deitar. Eu não vou voltar depois do almoço. Eu falei, então aproveita e dorme, que é o que você está precisando. Com 500. Com 500, né? Mas ele tem tomado 500. Ele Não, também... 500 ele pode tomar para dormir, o que seria legal, porque o cérebro, você vê como ativa noturno. Tem muita gente que ativa noturno e vai, só que aquilo depois vai tomando, vai melhorando. Eu tomo de manhã. E os sonhos, tomando de manhã, você Tomo tem... só de manhã. Você tem um belo efeito. É que você contou a experiência, assim, você contou o resultado do macro. Então, você é bastante sensível, isso é bem legal. Bem legal. Mas eu estou tomando 500, né? E agora eu estou naquele tratamento você está tomando 4 4 3. Amanhã começa você a 4. Você sem os seus... desde os 16 anos tomando medicamento, então vou te deixar todo completamente protegido. Vai tomar 4 para deixar o cérebro na boa. E qualquer coisa me chama. Não, Deus, pode ter certeza. A sensação que eu tenho da psilocibina é que ela é amorosa. Isso, essa sensação é boa. Essa sensação que eu tenho. Que o antidepressivo, ele não era amoroso, ele te fazia escravizar. Porque põe no trilho. E a psilocibina, ela te acolhe. Eu sinto assim. Essa é a Então, sensação da psilocibina. né, ela tem que dar um abraço, um cobertorzinho gostoso. Como diz o Paulo, dá um quentinho. Dá um quentinho, né? E quando você toma um antidepressivo, pra mim era uma agressão. Porque Eu ele tomava, embota, né? É isso, ele embota. Ele tira a E, emoção. assim, o da noite, acho que era o da noite, era o Donarém. Que a Luciana é louca pro meu pai Quem tomar. tomava, dona Ney? Eu. Você Que a tomava, médica dona me Ney? deu. Que a médica da dor me deu depois. Ela deu uma coisa de manhã e esse à noite, que era esse tal desse Donarém. Falou, porque você precisa dormir. Só que eu tomava, ela falou, você toma às 6 horas da tarde. 1 hora antes já me dava uma angústia insuportável. Aí eu tomava, e às vezes eu até tomava e chorava. Eu falava, meu Deus, é uma sensação horrorosa. Horrorosa de você falava, se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho condições de dirigir com esse remédio. Não tem. Você não tem condição de fazer nada. Então, é ótimo para dormir. Não, ele não é ótimo para dormir. É que ela nunca tomou. A próxima vez a senhora tomou? Não é? Doutora psiquiatra, você tomou? Sabe? Que é esse Sabe? que a Luciana sempre insiste pro papai tomar. Que eu falei, a sensação é um horror. Não, a Luciana não pode prescrever psicotrópico. Quando o Marquinhos falou para mim, você não precisa, vai tirando assim. Se você precisa... E eu fiquei ali, as caixinhas estavam lá, não queria no mudo. Eu olhava para as pessoas, não vou tomar.
E assim, eu tomei uma vez e não tomei mais. E passou. E essa sensação horrorosa de escravização mesmo, falando assim, gente, parece que você tá vendendo alma pro diabo. Sim. Com a psilocibina, eu não sinto isso. Quer dizer, eu sinto o contrário. Que você é abarcado. E já teve, eu tenho na minha casa, mas eu tenho no meu trabalho. Então, assim, eu tenho dias no meu trabalho que a coisa fica, que o bicho pega, porque hoje eu vou muito na coisa do protocolo intuitivo. Então, eu tenho de 100, de 200 e de 300 no freezer. Eu sinto que o bicho que o bicho tá pegando se eu tomo. Isso. Porque dá essa ativação de lado direito, que é esse lado que abraça mesmo. Porque ele é o lado que inclui. Esse é o E-O. Esse aqui é o E. Esse é o O. O O, ele dá a opção das duas coisas. Né? Isto ou aquilo. Os dois são contemplados no seu pensamento. No esquerdo é o E. É o nem. Nem esse, nem aquele. Ou este ou aquele. Separa, mas esse separa, esse junta. E essa sensação do abraço, essa sensação do junta. E é um Sim. Que é como a gente tem que tentar. Né? Claro, tem que ter o lado esquerdo super afiado. Tem que saber dirigir, atravessar a rua, preparar um alimento, cuidar dos meus filhos, cuidar de paciente, cuidar do meu chefe, cuidar dos funcionários, cuidar do colocar que for. limite, né? Eu acho que o esquerdo, sim, eu vejo isso muito. É o competente. Assim, ó, cara, na boa, isso aqui você pode, daqui pra frente não E pode. E o direito é o cara que tem que dar o tom de funcionamento. Ó, vai, ali, aqui. Então esse equilíbrio, isso aí o Buda falava, né? O Buda falava caminho do meio. Caminho do meio. É o uso do direito e o uso do esquerdo. Quanto mais você conseguir integrar quer dizer inteirar, né? Virar o inteiro. Então, o Steiner também fala do caminho do meio, mas ele fala área Rudolf manipular. Steiner. Já ouvi falar. Rudolf está pelo direito? Não, o Rudolf Steiner é um não, Rudolf Yering. Eu estou viajando. Então ele fala, né, você tem o caminho alemão, você tem o caminho luciférico e o crístico é o caminho do meio. Isso. A gente falou sobre isso. Isso é legal, né? Dos chakras. Isso vocês sabem? Não, naquela sua... naquele livro seu. Então, mas, ó, é bem interessante, né? Ó, nós temos 7 chakras principais, né? 1, 2, 3, né? E 3 de baixo, da terra. 3 de cima. 1, 2, 3. E tem um que fica no meio, que junta terra e céu. Aí é o Sagrado Fígado de Jesus ou é o Sagrado Coração de Jesus que ele fala? O Sagrado Coração, né? Que ela falou crística, né? Essa junção do céu e terra. Você pode repetir esse do meio, esses 3 de cima, esses 3 embaixo? Você conhece de chakra um pouquinho? Conheço, mas o do meio é o do... É o chakra cardíaco. Ah, o cardíaco, tá. Que é o Sagrado Coração de Jesus. Por isso que se falavam do Sagrado Coração, porque ele juntava céu e terra, o caminho do meio. Conhece? Um pouco. Eu também de tudo bem? Vai ter que ter, Andréia. Desculpa. Desculpa fazer isso. Tá bom? Não, eu comprei galão já. E aí? Tá lá na... Vamos te pegar. Não, nós estamos... O que é? Não sei o que a Mariana quer. A gente vai atrás. Tem água embaixo. Eu comprei galão de água, tá aí, ó. Como é bom chegar aqui. Eu já abri meu livro da vida. Meu, assim, impressionante. Tá gravado, depois você assiste. Com microdose, e ela, como terapeuta, super, né? Percebendo. Lindo. Todos os funcionamentos de esquerdo e direito, sabe? Já entendendo quem olha quem, como que é. Claro, a gente
vai juntando, sentindo conversando. e entendendo depois, né? É isso. E depois de muito tempo adormecida, né? Mas sim, também não existe. Você tá 18 anos. E essa malca que deve estar, né? Escrevendo. Mas é a malca. Você pegou minha mensagem, né? Teve um dia que você não pegou, eu tava super bem, teve um dia que. Eu ouvi. Mas aí me Claro que- salvou. Que naturalmente, né? A gente tem mesmo dias que, senhor. E todo mundo com muito medo, tipo assim, eu com medo controlado, mas todo mundo com muito medo, ex-marido, terapeuta, mãe, todo mundo, tipo, com muito medo, falando, Malta, não, você não tem como continuar sem, você é maluca de fazer isso. Então, assim, muita gente me chavecando, assim, sabe? Eu nem sei de onde eu tirei essa força, claro, né, com a sua ajuda, mas assim, pra Tirou de contrariar o você, mundo, né? tirou de você mesmo. É isso que você está aprendendo. Porque cogumelo não faz nada. Tem gente que faz isso sem cogumelo. Né? É uma função cerebral que você está facilitando o cogumelo. Mas o cérebro é seu, não é de outra pessoa. Não é de fora. É de dentro. Mas como de fora, né, você estando Não, vulnerável, você Claro, pode- você está treinadinho aqui. Você tem que tomar remédio de fora para funcionar. Desde a vida inteira. Pô, não é fácil. Você está fazendo um negócio que é difícil. Não sei, né? Cafezinho aqui, não, cafezinho aqui, me trouxe aqui. Mas não é. É que depois a gente percebe. Não é uma pessoa que vai lá e vem cá. Não é. Não, eu também acho. Hoje eu, tipo, né, tô ainda me formando nisso tudo, mas a ideia é poder, né, poder confiar, né? E isso é bonito, né? Porque quando você vê assim, é você que tinha dentro de você essa força, esse amor, esse poder, que às vezes a gente não consegue, quando você está no meio do caminho, enxergar. Mas quando você vê que por trás você tem uma rede de apoio, né? Você tem ali o Marcos que dá um apoio, você tem ali a amiga que trouxe, você tem o grupo que fala a mesma língua, porque né, as pessoas, como assim? Você vai tomar um. Eu também ouvi isso. Não, eu nem Todo mundo falo, ouve. né? Tipo, Não, meu ela era ao segredo... contrário, parou de tomar os remédios. Né? Ela nem falou do cogumelo, né? Não, isso é segredo nosso. Né? Não falo pra ninguém. Eu abri pra minha terapeuta porque eu achei que eu tivesse que abrir, aí depois ela se assustou, aí eu recuei um pouco, não contei tudo, aí depois fui contando aos poucos, fui naquele dia desesperada achando que era ela que ia me socorrer e saí de lá, tipo, achando que não era ela, mas... né? É Mas as você. coisas vão chamando também, né? Não sei assim. Fala de novo. Acho que as coisas vão chamando, né? Porque eu assim, sempre fiz terapia há muito tempo, né? E para mim nunca foi um problema, assim, esse negócio de terapia. Apesar de crescer dentro de uma igreja evangélica que, assim, se você tá com depressão porque você não acredita em Deus. Só que eu sempre fui meio da pá virada, assim. Eu lembro que o pastor da minha igreja falava, André, tô orando por você. Porque eu era meio que a questionadora das coisas, sabe? Era quase assim, você é a pecadora dessa igreja, enfim. Só que, não sei, ao longo da vida, é impressionante assim, que eu vejo que eu fui atraindo depois, a partir do momento que eu entrei num processo de autoconhecimento, eu fui fazendo a terapia e tudo mais, eu não sei, fui atraindo pessoas também que estavam na mesma, né, toada. Então, assim, óbvio, eu não posso, de repente, assim, se eu falar pra minha mãe, ela vai tomar um susto, porque ela vai falar assim, cuidado, você vai, que a gente tava falando, né, isso aí não é droga, vai ficar, tipo, muito bitolada, mas no meu meio social de amigos, foi legal que eu acabei, sei lá, pessoas que acreditam nas mesmas coisas que foram fazer. E acho que começa com alguém, né? No caso, no seu caso, sei lá, se for conversar com você, que aí vai sempre atrair pessoas que estão Mas ouvindo falar, fiquei pensando, isso oscila também, né? Porque quando você está se sentindo
forte e, sei lá, não gosto dessa palavra, mas empoderada, isso passa como uma coisa, quer dizer, isso é possível de passar para o outro com uma bondade amorosa, sem você pensar, né, no medo, ou que o outro possa te acarretar o medo também de falar. Agora, quando você está mais vulnerável, é tipo um segredinho que você Tipo, julgamento, não pode né? falar, né, porque o outro vai... Julgamento assim. Não é? Irmã. Cara da igreja, chuta de canto. Não, só estou ouvindo, só para poder pegar o gancho com você. Desculpa que eu estava trabalhando de medicamento. Eu sou Felipe, tá, gente? Eu sou. Toma, confisca. Eu tenho 40 anos. Eu acho que eu sempre tomei remédio variando, vai e vem, talvez desde meus 20 e poucos anos. Venlafaxina, X, Y, Z. Então eu tomei Odol, entendeu? E Gadernal. O resto, toda hora vai tendo as trocas, então tem esses altos e baixos. Análise desde os meus 20 e poucos anos, tanto básica de evangélico, não precisa fazer um resumão, tá? Do que eles já sabem, assim, mais ou menos. Só que já tem espiritualidade, batizado de Batista, feito no candomblé, Igreja de Batista foi feito no candomblé, raspado, foi numa banda, todas as suas religiões, na verdade, todas estão certíssimas, são maravilhosas. Entendeu? O pastor falou, eu me senti muito espelho. O pastor falava que orar por mim, eu falei, vai lá e ora. Tudo errado, tá tudo bem. Todas. Eu falo todas essas brasileiras, mais próximas, né? E quando a gente vai falar da psilocibina, então vou para a cereja do bolo, né? Fazer um recorte temporal, fiz um recorte de 20 anos para você, vou fazer um recorte de um ano, então, mais próximo. No final do ano passado, eu comecei o doutorado antes, não conseguia terminar tudo, emendei. Já seletivo, passei, aí lá na universidade aqui, são bem rígidos, já falei, precisava terminar. Né, sobre o direito também, e a PUC, você sabe que em termos de direito público é a base nacional, né, não só no Brasil como fora. E procurei uma médica, esses meus remédios: Zolpidem, Stilnox, Venvance, lítio para ansiedade e para contra o amor. Esqueci do fluoxetina. Tirei o cabeção, mas terminei porque eu tive que fazer em 30 dias. E aí, continuando, surtou, e fora a cachaça da balada. Né? Tudo isso mais macrodose 20 de junho de 2024. Uma semana antes, fiquei louco. Comecei a diminuir. Louco de esculhambar minha mãe, mas já estava começando. Dia 18 de junho. Terminei, defendi tudo, já ingressei no doutorado, que tinha perdido lá atrás, continuei agora. 20 de junho, saí para casa. Até hoje não encostei agora. Um comprimido mais na minha vida. Sono, 100%. Dormi 1 da manhã, 1h30 até às 6. Agora dormi das 10h30 até às 5h30. Acordo, treino, saí, passei. Não encostei nenhum. Não sinto uma falta. Ansiedade, infelizmente vai, eu sou agitado. Pô, não tem jeito. Porque segundo aquela Não, eu sou agitado, é da minha essência. Então, eu só queria, como eu peguei o gancho andando, ela falou de direção, de responder a voz, disso, daquilo. Você falou de análise, terapia, faço análise aos 20 anos, a Celeste. Pô, ela palestra na escola de Lacan, né? Fala, acho que 8 línguas, que não sei o que, todas as línguas palestrando. Ela é foda, digamos assim. E sempre trabalhei muito isso com ela. Espiritualmente, a gente passeia por todos os campos. Mas nada, eu falo com autoridade mesmo, sem medo de errar. Nada mudou minha vida com a psilocibina. Acho que aqui tudo. Entendeu? Nada. Mas eu falo eu não tenho medicamento em casa. Para não dizer que eu não tomo mais remédio. Aquele sábado que eu trabalhei até tarde, eu não pude vir aqui, eu tomei uma de pirona, de 1 grama de manhã. Para não dizer que eu não tomei. Eu estou falando sério, de boa mesmo. Trabalho, fluiboard, pinta e bota. Falo com todo mundo. Você falou que tem conselho, sou um proprietário, possivelmente conselho, né? Então, assim, o problema tem que cada vender e jogar fora. Você usa algo que é assertivo, que é a autoconfiança. Ou seja, é a certeza daquilo que você faz. É a certeza daquilo que você contorna. Religiosidade. Ontem eu falei com uma Cat, que era a minha Cat, né, no
no candomblé. Eu tô fora, não quero saber mais de um, pode foi a entidade da minha mãe. Entendeu? Não quero saber de recado, não. Por quê? Porque eu tenho dentro da minha cabeça aquilo que eu preciso resolver. Falei desse jeito. Eu sei que eles vão fazer esse trabalhinho para poder, eu não tô nem aí, não. Entendeu? Mas o candomblé, a igreja evangélica, a batista, a umbanda, é a mesma coisa. Os dons espirituais é a mediunidade, a incorporação do Exu, do Acubagira, do que chamam. Não tem diferença. Falo que eu já estudei muito, tanto no aspecto de teologia, em estudar, quanto na empiria, na prática. Todas são iguais. E no final somos nós, que eu falei, não existe incorporação. Somos nós, é a nossa consciência coletiva, aquilo que a gente acessa dentro da nossa egrégora de trabalho. Mas onde eu queria chegar? Você falou do medicamento e você também. Eu não tomei um comprimido mais na minha vida. Tenho sono maravilhoso. Descansado. Bate a ansiedade? Claro que bate. Você tem algumas entregas para poder fazer? Você é ser humano, você quer fazer entrega. Estou cansado? Fecho tudo e vazo. No dia seguinte eu recomeço. Antigamente eu ia até 1, 2 da manhã, eu tenho que entregar, tenho que fazer isso. Pai. Tem dia que eu tô mais agitadinho, não tem jeito, vou repetir isso a vida inteira. Mas fechou, Cão, vim pra cá agora, eu estava trabalhando aqui, respondendo coisinhas que eu não fecho, viro e vou. Sem um comprimido. Sem um processo depressivo. Zero. Eu acho que assim, o que eu posso falar, falo de 20 de junho e falo ortodoxo, né? O que eu acho que eu posso falar é a transformação. Agora, o que eu falei, eu não tenho marco dessa semana para falar. Mas uma coisa que me fez falta. Aí eu falo com o meu testemunho, junto com. Peguei o que vocês estavam falando. E não tive medo de cortar. Não comprei mais. E o que eu tinha de medicamento eu descartei. Entendeu? Eu tinha de medicamento em casa eu descartei. Durmo, eu gosto de falar isso, que é uma beleza. A comunhão. Isso daqui que a gente está vivendo. Há 2 semanas eu não consigo ver por causa de trabalho. Fui em Recife, fui sei lá mais aonde. Teve aquele do sábado. Estava falando com o Marco ali agora. XYZ. A falta de estar nessa proximidade. Que hoje que eu enxergo que nós somos apenas cápsulas de energia, e é só isso, a religião é só uma escrita do esquerdo para contar uma historinha. Por isso que eu falo da minha empiria dentro das diversas religiões. Cresci num berço extremamente católico, Mosteiro de São Bento, XY, algumas coisas assim. Tudo é a mesma coisa, só uma dissertação. E a gente, qual que a gente gosta mais, né? A gente vai gostar mais de quê? Qual é o autor que a gente gosta mais? Qual é a doutrina que a gente vai seguir? Savigny, ou sei lá quem, qual que a gente vai partir? Só isso. Religião para mim é só isso. Porque na verdade está tudo aqui. E tudo isso se resumiu se você ver. Tanto a parte fisiológica, a patologia, que é existente, né? Não são placebos, ela é existente, mas aí o que a gente faz com ela? Eu costumo falar que eu sou uma grande cápsula de gente que quer correr para fora. E que o medicamento vai fazendo um equilíbrio químico, como se for do metal, é aquilo mesmo. Não sei, até hoje eu não sei onde ele agiu para resolver. Sei que resolveu, para mim ajustou alguma coisa dentro do meu lado direito. Que aí veio para o esquerdo e disse, é esse caminho aqui que você tem que seguir. Então pode ter. Se for isso, eu acredito que sim, resolveu. Né? Sem medo de ser feliz. E aí era isso. Em termos de medicamento, não tomei nenhum mais. E o que me fez e faz falta, essa comunhão. Estar aqui, né, conversar, viver, esse nível vibracional de energia, que a gente consegue ter essa interlocução e saber que tudo é uma troca. Se eu encosto em você aqui, a gente está trocando calor, a gente está trocando energia. E no ar. Então isso me fez, de todo esse tempo, o que mais me fez falta. Não é dependência psíquica, tá? Não é dependência psíquica. É a comunhão mesmo, o fato de trocar, a gente precisa de ouvir você me ouvir, porque no final das contas, né, o Marco falou na primeira consulta, o átomo que habita em mim, que habita em você, que habita em você, que habita nessa mesa. Então nós somos o mesmo. E ele estava aqui, eu não sei se você estava falando alguma coisa, eu falei com ele, sabe o que ele falou assim, tudo igual, né? Do motorista, da manicure. Cara, por que eu falo? Por que existe psicologia? Por que existe psiquiatria? Por que existe qualquer área da medicina, ou seja da psicanálise, qualquer área que vai estudar consciência humana, uma formação? Porque o ser humano se repete. Em um outro grau de escala, porque a gente hierarquiza financeiramente, socialmente,
por ideologias, mas os problemas são os mesmos. Um vai tratar com uma capim dentro do canto de casa, ou com uma surra, ou com uma, depende do grau, o outro vai tratar com lítio, só fazer lá em qualquer um que estiver ali, ou o máximo que tiver de modernidade. Um vai tratar no hospital em Harvard, sei lá. Mas no final é a mesma coisa. Cada um vai ter acesso àquilo que é permitido por merecimento. Inclusive, eu gosto de falar isso. É o nosso caminho de evolução em termos das vidas. Então, assim, em suma, era isso que eu queria falar. Porque o que mais me fez falta nesse tempo todo é essa troca. Estar na presença de pessoas que tiveram a mesma experiência. E do mestre dos magos. Entendeu? Estar na presença, estar junto, né? Trocar, ouvir você, te conheci agora. Ele falou que você é jurista também, que você trabalha com gestão, isso, aquilo, não estou te conhecendo agora em tese. Eu sei quem você é quando eu puder acessar, mas na prática da vida, do que a gente tem aqui na Terra, não sei. Mas na hora do espelho. Porque a gente escolheu o quê? Você jura que você escolheu esse segmento. Eu até, o que menos faço hoje, assim, na área acadêmica eu tenho mergulho, mas eu tenho para ética, até isso não estou na minha vida, minha linha de pesquisa, tá? Apesar de já trabalhar com ética. Então, assim, te conheci agora e vi esse espelho. Ela falou, vi um outro espelho do passado. Então, essa troca, né? Ela que está aqui sempre também, a Mari. Esqueci o nome da tia. A Valéria, entendeu? Todo mundo, a Cláudia, que eu converso sempre também, todos nós somos espelhos. Né? A imagem e semelhança, acho que você falou isso hoje, né? Hoje? Não sei. Ainda não. A imagem e semelhança daquilo que a gente é. Porra, aí é o que Jesus Cristo falou, o que Gandhi falou, o que Buda falou, o que Shiva, sei lá mais quem. Todo mundo. Quem tinha pra falar, falou a mesma coisa. Quem falou? É o espelho. Você falou, eu falei, ela, a Cláudia conversou, a Valéria, qualquer um de vocês, qualquer um. Você entendeu? O que mais, vou repetir 10 vezes, o que mais me fez falta é isso daqui. Aí eu entendo o sentido mais literal de comunidade, com a Mari, eu falei agora, né, ali atrás. Um sentido mais literal de comunidade. O sentido mais literal de agregar. Né? O sentido mais literal de que você for. Uma vez eu vi uma museóloga no Ju, até foi isso, conversando, que a religião na Grécia no tempo do ouro e a macumba são iguais. E aí você sai e vão fazer recortes temporais e locais. Vai para Atenas, né? Nem vou lá, eu ia falar aqui na América Central, deixa eu mente agora. Mas enfim, vamos para os Incas, para os Maias, vamos para o Brasil, que eu fui no Instituto Mamirauá, no interior do Amazonas, no meio da floresta, nossa ancestralidade em 4.000 anos. Eu visitei um museu antropológico lá, é a mesma coisa. A mesma coisa, em lugares diferentes. Então, a necessidade de agregar, de ter o líder, de ter a comunhão, né, de como as coisas funcionam, as cores, a fala, a música, o tom. Então, hoje, o meu encontro maior comigo, na verdade com vocês encontrar comigo também, né, isso daqui foi o que mais me fez falta. Então, eu vejo que se tiver que dar toda a parte aqui, quebrar o que tiver que fazer para poder estar, né, acho que o maior medicamento de todos. É um medicamento de todos, que é uma reativação de energia. Quando a gente sai do mundo, apesar de nós estarmos ligados, cada um está vivendo sua troca ali, né? Tem seu lugarzinho. Mas, enfim, falei que ia falar outras palavras. Mas era isso, o medicamento e de novo, de tudo isso, estar aqui é o maior medicamento, é a maior cura, digamos assim, de todos. Esse aspecto de comunhão, para mim, é fantástico, é fenomenal. Né? Tem as falas importantíssimas, a experiência, a troca. Hoje eu olho para as pessoas e de verdade mesmo, aí eu vou me emocionar. Né? Eu estava no congresso em Recife, no CNJ, né? Semana passada, no Fonajus. Eu li a vice-presidente do TRF da quinta região, e aí tinha uma outra moça, todas elas desembargadoras já, e a conselheira do CNJ. E aí eu estava olhando, olhar a pessoa mais velha, falando da tia, olhar a pessoa mais de idade média, sei lá, quando tem 40 anos, sei lá como que chama agora, que mudou tudo, né?
olhar o mais novo, Jovens, somos todos jovem senhor. Alguns jovens. Como isso ficou claro para mim, um olhar de respeito, de admiração, do que eu tenho ali para trocar, porque eu já estive naquela posição, né, em outras trocas intelectuais de vida, dentro daquilo que eu acredito, é claro, né, e cada um vai acreditar e materializar da forma que quiser. E como o olhar da vida, desculpa, que falta que faz estar aqui falando isso, né, como que o olhar da vida se torna diferente, como que o processo evolutivo de descoberta, entendeu? Como que encarar a morte, saber que é uma coisa maravilhosa, o caminho, o maior processo de evolução que a gente pode ter é a morte. O maior, a coisa mais linda do mundo. Não quero morrer agora, não. Quero durar muito ainda aqui. Mas, porque eu tenho muito para fazer, porque se tivesse agora também, tá tudo bem. Né? Você já sabe como é que é. Então, como isso muda, sabe? E vir aqui, não sei porque isso me veio à mente agora, eu li que eu tinha falando, que a gente estava conversando antes daquela história, que o passar da vida faz com que a senhora tenha essa experiência, né, que o passar, e que troca gostosa. Aí eu entendo esse sentido de comunidade, sentido de como que foram formadas as civilizações, as cidades, as religiões. Tudo é repetido, né? É um livrinho. E aí vai na mesma aquela conversa lá atrás, que eu falei para você aqui, que você estava contando a sua história, que eu vi esse espírito. É uma receitinha. É uma receitinha. Como chega isso não fala muito inteiro. Mas sabe, posso só Fala sabe que uma coisa aconteceu que é engraçado, você estava falando? Essa semana eu participo de tenho alguns amigos que eu ainda continuo indo na Igreja Batista, numa outra que tem mais a ver assim, com o que eu penso, enfim. E aí eu tenho uns amigos que também são, e eles têm um podcast, e eu participo e a gente escreveu um livro. Só que eu tava muito já pé no burnout, e aí imposição de limites e tal. Falei, pessoal, adoraria, porém, eu vou passar dessa vez. E eles me chamaram para escrever um prefácio. E eu tava escrevendo o prefácio, e o que me veio à mente foi o significado de sentar à mesa. E aí eu falei assim, cara, a gente escuta, pelo menos eu que cresci na igreja evangélica, né, que tá lá, sentar à mesa. Só que eu nunca tinha pensado na profundidade, né, e eu acho que conforme você também vai ter maturidade, vai passando pelas coisas, você vai entendendo a profundidade de sentar à mesa. E aí eu tava escrevendo e falei assim, nossa, deixa eu pegar, né, e joguei no chat GPT só pra ver o que aparecia e tal. E aí traz, né, algumas coisas, né, o ato de se alimentar, o ato de criar laços, criação de afetos, e por último eles colocam uma coisa, né, que eles colocam assim, transcender o individual para o coletivo. E aí eu falei assim, cara, isso é o sentar à mesa, que é exatamente o que você está descrevendo, que é transcender o individual para o coletivo. Que hoje a gente não tem isso, né, assim, por N motivos, principalmente aqui em São Paulo, que enfim, que eu acho que não tem muito essa escuta, né, nem nossa, nem a fala, nem a escuta, que eu acho que a gente vai perdendo isso, né, e aí por isso que a gente não transcende do individual para o coletivo, a gente está sempre ali, assim, sempre no individual, e hoje é muito, né, você é caminhado a pensar no individual. E aí eu lembrei, porque eu falei assim, sentar à mesa, exato. E aí, só para eu concluir minha linha de raciocínio, eu concluí quando eu falei do olhar mais velho, da minha idade, eu olhei ali na bancada, estava sentadinho na plateia, então eu era espectador. Entendeu? E eu falei assim, cara, que coisa mais linda, que é o sentar à mesa. Era uma mesa lá, que eu agregava. E aí eu olhava para a feição assim, da pessoa, parecia que eu estava vendo a minha macrodose, do nascer, do evoluir, do sair da raiz. Aquilo me vem muito quando eu vou olhar e fazer essas análises. Que coisa mais linda, que é o processo de evolução e de troca que a gente vai vivendo ao longo da história. Entendeu? Quanto aquela pessoa pode contribuir, o tanto que ela já viveu, com tanto que ela, sabendo que ali é parte de mim, que aquilo é só um instrumento para mim passar a informação que ela teve nesse período aqui, que ela está por aqui, então ela concentra ali, entendeu? Como que isso é, eu vou usar a palavra lindo, tá? Mas é muito mais do que isso, sentar à mesa da comunhão. Como que isso é perfeito, como que isso é. Eu comecei a estudar, né, o curso lá de psicologia analítica. E fala tudo que você fala, né? A gente fala de ego, de sombra, persona, os tipos, né, de personalidade e tal. E aí
Acho que chegar até aqui foi aquela necessidade de saber quem cada um de nós somos, né? Aquela necessidade de... É a crise, né? Que ele fala em individuação. Saber quem você é. Mas na macro, não é você individuar, tipo, se separar. É o contrário. Isso. É você fazer parte desse único que é tudo, né? Vamos pegar. Nossa, é tão... O Jung era tomador de psicodélico. Total. Eu não sei porque no curso eu fico me segurando, né? Ah, então, não entra, eles vão te... Eu fico me segurando porque tudo que é falado... A professora ontem, até falando de sombra, ela deu uma... Gente, ela não falou o que ele tomava, mas para ele viver tudo aquilo, né? Por que as pessoas fazem um curso sem, antes, fazer um alagro? Facilita tudo na vida. Mas é que a gente conversa, o acesso com a Roberta, a gente tem que agradecer tanto a espiritualidade, seja como você quer chamar, por ter acesso, por pular esse muro, que a gente pula o muro, né? Que a gente pula o muro. Mas a gente foi atrás, né? Ou de alguma forma nós estamos atrás, né? Ou ajudado a gente. O que ela falou lá no começo, né? A autoconfiança, a certeza, está falando alguma coisa mais cedo também. A palavra certeza, o único sentimento que nós temos que Deus, da divindade, não tem, se chama esperança. Porque ele tem a certeza da fé de que aquilo vai acontecer. E esse sentimento tinha feito essa análise ainda, agora, da sinapse. E essa certeza que você falou lá no começo da sua fala, da autoconfiança, de que é o sentimento de Deus, que na verdade nós somos uma extensão, né? E de que as coisas vão acontecer, deixa o pau torar, deixa a coisa acontecer. É tão tátil que tá na minha cabeça, igual esses ladrilhos, esses tacos, tá tudo organizado. Você só vai pegando o que é seu, porque está pré-ordenado, está programado. É o que algumas religiões chamam de predeterminação, né? Como chama? Sei lá. Predestinação, X, tá? Só não souberam falar direito, né? Assim, cada um da sua forma. É que tá tudo tão organizado, tá tudo tão pronto pra gente, acho que essa certeza da autoconfiança. E quando a psilocibina, ela te abre e você toca, vamos, então você vai seguindo o fluxo daquilo que já estava organizado para você, como pecinha de instrumento, como grande Lego, né, onde a gente se encaixa nesse grande Lego que é o planeta Terra. Foi uma das visões que eu tive, né, numa das viagens. Nesse grande Lego, a gente só seguiu o fluxo, porque o meu caminho está ali, olha, eu vou cumprir isso. Então, se você não obstruir com a depressão, acontece. Você não obstruir, a palavra é essa, o caminho, e você deixar as coisas acontecerem, cara, você está no lugar certo na hora certa. Então, as coisas assim, as coisas são tão materializáveis de um formato tão amoroso, a palavra amor, que alguém colocou, tão natural, que você deixa fluir, que chega a ser mágico, chega a ser inacreditável certas vezes. Entendeu? Chega a ser inacreditável, porque ela acabou de falar do individualismo, não. A tatuagem foi feita após o 20 de junho, da marca coletiva. Cérebro significa simplesmente a minha parte da grande CPU, digamos assim, do que é encaixotado aqui, nesse ser, que é a mesma coisa que tem todo mundo, que é o sentimento coletivo. É só o meu HD que todos vocês podem ter acesso, porque vocês estão presentes, entendeu? Dessa coletividade. Dessa coletividade. É tão claro isso para mim, tão lindo de dizer, tão gostoso de sentir. Acho que é mais o sentir do que eu falar. É mais o sentir. Porque às vezes eu tento criar palavrinhas aqui, eu não sei se eu consigo materializar aquilo que eu sinto. Tão gostoso que é, entendeu? Pra mim, Deus. Bom, então vamos sentar na mesa.